Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de maio de 2019 e vamos dar início aqui à nossa segunda aula de resoluções de exercícios específicos a respeito da consolidação normativa extrajudicial do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ontem nós já fizemos aí os nossos 34 exercícios nas nossas 3 horas, 2 horas e 57 minutos. E hoje nós vamos ter aí mais 32 exercícios, correto? Então, espero que vocês já tenham em mãos o arquivo que eu lhes enviei, agora por volta de 11h30. E os senhores vão aí, por gentileza, também ter em mãos a consolidação normativa notarial e registral do Rio Grande do Sul. E vamos começar aqui agora. Eu ontem disse aos senhores que a instrução, a consolidação normativa, ela trazia muitos provimentos, né, do CNJ, e era muito completa, né, muito completa com os provimentos do CNJ. Questão 1. Relativamente à averbação da alteração do prenome e sexo de transgêneros. Marque a alternativa incorreta. Eu tenho até um artigo muito interessante que eu trouxe comigo aqui. Eu vou mandar para vocês a respeito dessas expressões. O que é o transexual, transgênero? Essas expressões, ela compreende vários institutos, nomes específicos, e é importante nós conhecermos essas definições, porque nós temos um provimento específico que vai tratar da averbação, da alteração do prenome e sexo daquelas pessoas transgêneros, correto? Toda pessoa maior de 18 anos completos, habilitada à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer ao ofício do SCPN a alteração e a averbação do prenome e do gênero. No registro de nascimento, altera a averbação, né? A alteração, correto? E a consequente averbação do prenome, a fim de adequá-los à identidade autopercebida, independentemente de autorização judicial. Pessoal, verdade. Esse aqui está previsto aqui no nosso artigo. Esse provimento ele é muito importante porque ele é muito recente. Claro, também tem esse impacto social desse provimento. Mas ele é um provimento 2 de 2018 da Corregedoria Geral. Não. Eu não sei se esse é o provimento do CNJ. É porque a remissão aqui, peraí. Só um minuto. Eu não vou saber falar para vocês agora. Daqui a pouco eu olho qual é esse provimento no CNJ, porque aqui ele não fala, né? É o artigo 114A. 114A. Então, aí os senhores com a caneta, os senhores vão marcar o artigo 114A. Eu vou olhar isso aqui agora para vocês, para espancar essa dúvida. Peraí. O Pedro... Peraí. Pessoal, só um segundo, por favor, porque eu vou ter que ajudar o nosso amigo aqui. Só um minuto, eu vou até parar de gravar. Então, o provimento é o 73 da Corregedoria Geral, Corregedoria Nacional de Justiça. Provimento 73, de 28/6/2018. Esse artigo aqui é ótimo. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá bom? É um artigo ótimo, do Marcelo Guimarães Rodrigues, que é o desembargador do Tribunal, o senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vou deixar aqui que daqui a pouco eu vou mandar esse arquivo para vocês. Então, continuamos. 114A, correto. Letra A, 114A. A alteração poderá abranger a inclusão ou a exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência, mediante requerimento da parte na ocasião do pedido. Pessoal, a alteração pode abranger a inclusão ou exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de ascendência, mediante. Isso está certo ou está errado? Pessoal, isso está certo nos termos do parágrafo 1º, 114A. Nilson, nós estamos a tratar da questão 1, ok? Questão 1. A alteração não compreende a alteração dos nomes de família. Agnomes, nós podemos sim alterar, mas os nomes de família, não. E não pode ensejar a identidade prenome
com outro membro da família. Não pode. Isso é verdade nos termos do parágrafo 2º. Quer ver? O agnome vamos lá. É aquele que nós temos. É o neto, é o júnior, é o filho, correto? É o sobrinho. Tem a função de diferenciar pessoas da mesma família que possuem o mesmo prenome e sobrenome. Eu tenho um agnome, meu agnome é neto, correto? A alteração pode abranger a inclusão ou exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência. Engraçado, os agnomes sempre são masculinos, já perceberam isso? A gente não tem uma filha, nenhuma júnia. Estranho, né? Interessante isso. Sobrinha. Os agnomes são sempre masculinos. A gente tinha que perguntar para Elisa por que isso ocorre. Ok. B e C corretas também. Letra D. O requerimento poderá ser feito junto a qualquer registro civil das pessoas naturais do Estado, que encaminhará o pedido ao RC do local do registro de nascimento para a realização das averbações, da averbação e da anotação, via malote digital ou central do RC, do Registro Civil. Pessoal, você se dirigiria ao RC do local onde foi lavrado o assento, né, do nome, ou pode ser qualquer um. Qualquer registro civil das pessoas naturais do Estado. Então, os senhores vão ser oficiais de registro no Rio Grande do Sul, os senhores poderão receber uma pessoa que tenha nascido em outra localidade, daquela localidade que os senhores estão. E os senhores terão que promover esse ato, correto? O atendimento do pedido apresentado ao registrador depende de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual e ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico psicológico. Pessoal, falso. Isso é falso. Os termos do 114C, parágrafo 1º, estamos no artigo, na questão 1. O atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual e ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico ou psicológico. Senhores, regra, Constituição, lei, consolidação normativa é para ser obedecida. Não cabe juízo de valor. Os senhores vão me obedecer. Os senhores não queiram enfrentar um processo administrativo perante o tribunal, correto? Ouvi dizer há algum tempo que tinham algumas pessoas que não concordavam com a gratuidade, vou cobrar a gratuidade. Não é isso, não. Está escrito, vocês vão acatar. E ponto final, correto? Questão 1. Letra E é a questão equivocada, porque o atendimento do pedido apresentado ao registrador independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual, correto? E ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico psicológico. 2. Relativamente ainda à averbação da alteração do prenome e sexo de transgêneros, assinale a alternativa que é incorreta. Os registradores deverão observar, no atendimento às pessoas abrangidas por esta subseção, ou seja, por essa subseção específica aqui do nosso Código de Normas, a subseção 1, que trata da averbação da alteração do prenome e sexo de transgêneros, que reproduz o provimento 73 da Corregedoria Nacional de Justiça. Os registradores deverão observar a presunção de boa-fé com imediato tratamento no gênero, pelo qual se identifica a pessoa, né, o requerente, com acolhimento e respeito. Pessoal, correto. Essa é a maneira como os senhores vão receber aquelas pessoas, aqueles requerentes, nos termos do artigo 114-D da nossa consolidação normativa. Lumicolor, marca texto em mãos, os senhores terão que marcar aí, 114-D. A alteração tem não é esse não, é a 114-E. Os registradores deverão observar no atendimento às pessoas
abrangidas, né, nessa situação, nessas que se enquadram nestas situações, a presunção de boa-fé, com imediato tratamento no gênero pelo qual se identifica, com acolhimento e respeito. A alteração, isso é verdade, letra A, verdade. B, a alteração de que trata o presente provimento tem natureza pública. Alteração, que vou promover. Tem natureza pública, razão pela qual a informação a seu respeito deve constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ao procurador com poderes específicos e firma do outorgante reconhecida por autenticidade, ou ainda por determinação judicial, hipótese em que a certidão não deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. Pessoal, isso é verdade? Isso é falso. Isso é falso. Nos termos do artigo 114-D, a alteração do presente que estamos a tratar, ela tem natureza sigilosa. Ela tem natureza sigilosa. Não é pública, ela tem natureza sigilosa. Razão pela qual a informação a respeito não pode constar das certidões dos assentos. Observem, das certidões dos assentos, salvo solicitação da pessoa requerente ou procurador com poderes específicos e firma reconhecida por autenticidade, ou ainda por determinação judicial, hipótese em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral. Ok? Se um terceiro interessado se dirigir e pedir uma certidão, essa informação não poderá, senhores terão que atentar por 114-D. Vamos continuando. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação, quanto ao desejo real da pessoa requerente, o registrador do RCPN fundamentará a recusa e encaminhará o pedido ao juiz de direito diretor do foro ou à vara dos registros públicos, onde houver. Pessoal, isso é verdade. Isso é verdade. 2. Parágrafo único do 114 é: se houver fraude, suspeita, né, na verdade, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação, quanto ao desejo real da pessoa requerente, o registrador do RCPN vai fundamentar a recusa e vocês, recusando, vocês encaminharão o pedido ao juiz de direito, onde houver. Vocês se recusam. Fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação. Ok? Então, essa é verdadeira também. Os documentos apresentados deverão permanecer arquivados indefinidamente? Sim, de fato, indefinidamente. Indefinidamente, de forma físico-eletrônica. Tanto no ofício do RCPN, que foi lavrado originalmente o registro civil, quanto naquele em que foi lavrada a alteração. Se diverso. Qual que é este artigo? 114-F. Todos os documentos permanecem arquivados indefinidamente, de forma físico-eletrônica, tanto no ofício do RCPN, em que foi lavrado originalmente o registro civil, quanto naquele em que foi lavrada a alteração, se diverso do ofício do assento original, correto? E, por fim, finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do RCPN, no qual se processou a alteração às expensas da pessoa requerente, vai comunicar esse ato oficialmente aos órgãos expedidores do RG, do ICN, se os senhores, eu desconheço essa sigla, os senhores sabem o que significa? ICN. CPF e passaporte, bem como ao TRE. Sabem o que é o ICN? No âmbito aqui dos órgãos de identificação? Não sei. Talvez seja uma especificidade aqui do Rio Grande do Sul. Temos alguma coisa assim no Paraná, Celso, Lorena? Tá bom. Identificação nacional. Inscrição de cadastro nacional? Não, identificação nacional. Identificação nacional? Isso. A Érica, inscrição de cadastro nacional. Ok, obrigado, Érica. Então, finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do RCPN, no qual se processou a alteração, comunica o ato aos órgãos expedidores de RG, inscrição de cadastro nacional, CPF, passaporte. Obrigado, Érica. Bem como ao TRE. Ótimo. Então, são estes os órgãos que os senhores irão promover a comunicação.
essas comunicações obrigatórias, né? Isso aí vai ser o objeto aí da correição dos senhores, né? As correições promovidas aí pelo Tribunal de Justiça. Então, eles vão analisar. Foi feita a comunicação? 3. Adiante. Em se tratando de registro de natimorto e do Como registro... com a letra A, professor? Essa? Não, a letra B. A B? Ah, tá. B. 2 é B. letra B, porque é sigiloso. 2 é B. Ó, os senhores, ó, a gente está aqui fazendo nosso curso para a nossa prova de domingo, mas saibam, senhores, que esse provimento ele é nacional, ele vale para o Brasil inteiro. Então, se os senhores vierem a fazer a prova de Santa Catarina, na discursiva eles pedirem uma peça prática pertinente a esse ato, os senhores vão ter que manter o ato sigiloso, correto? Então, a gente já está aprendendo aí para os próximos concursos também. Deixa o microfone, acho que tem alguém aberto aí, parece. Tá chiando. Deixa eu cancelar o microfone. É o Nilton, estava aberto. O Pedro talvez queira aparecer, daí ele tem que clicar na parte da tela, na parte como de esquerda da tela, né? Se ele quiser aparecer no vídeo, porque ele está aprendendo agora, né? Por isso estou falando. Tá bom. Pedro, qualquer coisa, você, se tiver alguma dúvida, você entra em contato aqui com a gente auxilia aí na transmissão, tá bom? Obrigado, Lorena. Em se tratando do registro de natimorto e do registro tardio, todas as assertivas estão corretas, exceto, pessoal, natimorto. O natimorto, a gente já sabe os livros, né? A, B, C, C auxiliar, correto? C auxiliar. Nascendo morta criança ou morrendo na ocasião do parto, far-se-á os elementos, o assento com os elementos adequados e com a remissão ao do óbito, correto? Artigo 115. Nascendo a morta criança ou morrendo na ocasião do parto, far-se-á o assento com os elementos adequados e com remissão ao do óbito. Ok? Se ela morreu, se ela nasceu morta, é natimorto. Se ela nasceu e morreu, nascimento e óbito. Nascimento e óbito. Todas estão corretas, exceto nascendo morta, realizar-se-á o registro no livro seu auxiliar? Sim. Perfeito. 115, parágrafo 1º. Morrendo na ocasião do parto, mas se respirou, efetuar-se-ão os dois assentos, o nascimento de óbito com as remissões recíprocas. Recíprocas. Essa remissão, ela tem uma natureza, sabe qual é a natureza dessa remissão? Saberíamos dizer? Isso não é averbação. Já vão se habituando com as terminologias do RCPN, porque isso aí é diferente. Essas remissões são anotações. Isso, Érica, muito obrigado. A CNI vai ser precursor da futura, né, Documento Nacional de Identidade Digital. Letra D. No registro, no livro seu auxiliar, poderá, a critério do declarante, ser lançado o nome do natimorto? Sim, poderá sim. Poderá ser, sim, lançado o nome do natimorto. 3, letra E. O procedimento de registro tardio se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena no Registro Civil das Pessoas Naturais, regulamentado pela Resolução Conjunta de 2012, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. O que os senhores acham? Pessoal, não se aplica. Parágrafo único do artigo 116, registro tardio. Isso já é também outro provimento. O procedimento de registro tardio previsto aqui no Código de Normas, na Consolidação Normativa, ela não se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena no RCPN, regulamentado pela Resolução número 3, de 19 de abril de 2012, correto? E do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente, o procedimento de registro tardio não se aplica para a lavratura de assento de nascimento de indígena. Então, 3 é a letra C, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D estão corretas nos termos do artigo 115 e a outra 116b. Vamos agora tratar especificamente do registro tardio. Assinale a alternativa que está correta. Qual está correta?
O requerimento de registro será direcionado ao oficial de registro civil das pessoas naturais. Muita atenção nesse registro tardio. Tem várias datas importantes, e aí que nós temos que decorar. O requerimento de registro será direcionado ao oficial de registro civil das pessoas naturais do lugar de residência do interessado e será assinado por 2 testemunhas, sob as penas da lei. Não tendo o interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente o oficial do registro civil das pessoas naturais do local onde se encontrar. Pessoal, é isso mesmo. Onde vai ser o oficial? Para onde? O registrado vai ser feito em qual RCPN? No lugar de residência do interessado. Pessoas de qualquer idade. Pessoas de qualquer idade. Né? O requerimento será direcionado ao oficial do registro civil das pessoas naturais do lugar de residência e o requerimento é assinado por 2 testemunhas. Artigo 116-A. Se não tiver residência fixa, onde se encontrar. Se a declaração de nascimento, letra A correta, se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tenha completado 10 anos de idade, 2 testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do oficial ou de preposto expressamente autorizado, que examinará seus documentos pessoais das testemunhas, né, da criança também, e certificará a autenticidade de suas firmas, entrevistando-as, assim como entrevistará o registrando, e, sendo o caso, seu representante legal. Pessoal, está tudo correto, exceto a idade. Essa idade não é 10 anos, 12 anos. Se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tem completado 12 anos de idade, 12, 2 testemunhas vão assinar o requerimento na presença do oficial. Isso aí está previsto aqui no artigo 116C. Se a declaração se referir à pessoa que já tem completado 12 anos de idade, as 2 testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do oficial, que examinará seus documentos pessoais e certificará a autenticidade das assinaturas, né? Entrevistando-as, assim como entrevistará o registrando, e sendo o caso, seu representante legal, para verificar ao menos. Você vai ter que fazer algumas perguntas para aquela pessoa. Eles conseguem se expressar em português? Conhece a localidade declarada? Quais explicações do representante legal, se for o caso, do comparecimento do representante legal, a respeito da não realização do registro no prazo certo? Os senhores vão ter que passar por todas essas perguntas, correto? Por todas essas perguntas. Vamos continuando. D. Todos os documentos apresentados pelo requerente, não é a C, na verdade, letra C. Então, já sabemos que a correta é a letra A, pessoal. A correta é a letra A. Mas vamos ver o que está errado nas outras, correto? A B é a idade. A C. Todas as entrevistas serão feitas em conjunto e o oficial ou preposto, expressamente autorizar, reduzirá a termos as declarações colhidas, assinando-o juntamente com o entrevistado. Em conjunto? Não. As entrevistas são separadamente. 116D, vou marcando aí como micólogo. Cada entrevista será feita em separado e o oficial ou preposto, que expressamente autorizar, reduzirá a termo as declarações colhidas, assinando o termo juntamente com o entrevistado. Correto? C, errada. D. Das entrevistas realizadas, o oficial ou preposto, expressamente autorizado, lavrará minuciosa certidão acerca dos elementos colhidos, decidindo fundamentadamente pelo registro ou pela suspeita, encaminhando, em qualquer hipótese, os autos para manifestação prévia do MP. Falso. Não há que se manifestar o MP nessa situação específica. 116 das entrevistas realizadas, o oficial lavrará a certidão acerca dos elementos colhidos e decide fundamentadamente pela suspeita, né? Pelo registro ou pela suspeita, nos termos do 116I. Por exemplo, que diz o seguinte: admitem-se como testemunhas, além das demais pessoas habilitadas, os parentes em qualquer grau, bem como a parteira tradicional ou profissional da saúde que assistiu o parto. Nos casos em que os declarantes e testemunhas já firmaram o requerimento de registro, fica dispensada a nova colheita de assinaturas no livro de registros de nascimento. O requerente poderá apresentar ao oficial, parágrafo único, que confirme a identidade do registrando. O requerente poderá apresentar ao oficial do registro documentos
confirma a identidade do registrante. Então, isso aqui está equivocado porque não há essa menção a encaminhar para o Ministério Público. Sendo o registrando menor de 12 anos de idade, é indispensável o requerimento escrito e o comparecimento das testemunhas mencionadas nos artigos anteriores, né? Ainda que apresentado pelo declarante a declaração de nascido vivo, instituído pela Lei 2.662, devidamente preenchida por profissional da saúde ou parteira tradicional. Pessoal, menor de 12 anos que tem a DNV, como é que faz? Precisa? Não precisa do requerimento da testemunha. Vamos lá? Artigo 116F. Sendo registrando menor de 12 anos, fica dispensado o requerimento escrito e o comparecimento das testemunhas, se for apresentada a DNV preenchida por profissional da saúde ou parteira tradicional. Então, teve DNV até 12 anos, não precisa do requerimento nem das testemunhas. Passados 12 anos, precisa do requerimento das testemunhas e não vamos mais tratar de DNV. Correto? Prestem atenção nessa situação. Ok. Então, letra E não é equivocado nos termos do artigo 116F. 5. Relativamente ao registro tardio, assinale a alternativa incorreta. Estamos ainda tratando do registro tardio, assinalar a alternativa incorreta. No registro de nascimento de criança com menos de 3 anos de idade, nascida de parto, sem assistência de profissional da saúde ou parteira tradicional, a DNV será preenchida pelo oficial de registro civil que lavrar o assento de nascimento e será assinada também pelo declarante, o qual se declarará ciente de que o ato será comunicado ao Ministério Público. Pessoal, será que isso é verdade? Isso é verdade. Onde se encontra isso? 116F, parágrafo único. No registro de nascimento de criança com menos de 3 anos de idade, ela nasceu sem parto e sem assistência de profissional de saúde ou parteira tradicional. A DNV será preenchida pelo oficial do registro civil que for lavrar o assento de nascimento e será assinada pelo declarante, o qual se declarará ciente de que o ato será comunicado ao Ministério Público. Não vão me esquecer de de comunicar ao Ministério Público, hein? Ok, está correto a questão letra A. O oficial, nos 5 dias após o registro do nascimento ocorrido fora, então, ele vai lavrar a DNV, né? O oficial, nos 5 dias após o registro do nascimento, ocorrido fora de maternidade ou estabelecimento hospitalar, fornecerá ao Ministério Público da comarca os dados da criança, dos pais e um endereço onde ocorreu o nascimento. Pessoal, não é só a DNV, os senhores vão promover o ato, os senhores vão promover o registro do nascimento, correto? Os senhores vão promover o registro do nascimento, os senhores vão lavrar a DNV e os senhores vão, em 5 dias após o registro do nascimento, ou ocorrido fora da maternidade ou estabelecimento hospitalar, fornecer ao MP da comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. C. A maternidade não será lançada no registro de nascimento, promovida pela apresentação da DNV, né, quando for apresentada. Veio da maternidade a DNV com o nome da maternidade. Essa informação consta ou não consta no registro? Consta. Essa informação consta no registro. Artigo 116H. A maternidade será lançada no registro de nascimento por força da declaração de nascido vivo quando for apresentada. Então, a letra C está incorreta. O provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça aplica-se aos registros de nascimento lavrados de forma tardia, tanto para o reconhecimento da paternidade como para o da maternidade. Pessoal, exato, é o parágrafo 2º do 116H. Exatamente. Então, o registro de nascimento, esse provimento, ele vai se aplicar tanto para os registros de forma tardia, reconhecimento da paternidade, como para o da maternidade também. A maternidade ou paternidade também poderá ser lançada no registro de nascimento por força da presunção estabelecida no artigo 1597 do Código Civil? Exatamente, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 1597. Eu já deixei aqui apostos no meu Código Civil. Vamos lá. 1597. Tem a certidão de casamento? Então, tem aquela presunção. Vocês se lembram dela? 180 dias, eu tenho que
recordar aquela presunção. 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a sociedade conjugal, 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade e anulação, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, e havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Ok. Essas são aí a presunção do 1597. A paternidade ou maternidade também poderá ser lançada no registro de nascimento por força da presunção estabelecida no artigo 1597, mediante a apresentação da certidão de casamento com data de expedição óbvio posterior ao nascimento. Pessoal, esse é o parágrafo 3º do artigo 116H. E aí, para completar, se o genitor que comparecer para o registro declarar, sob as penas da lei, que estava separado de fato de seu cônjuge ao tempo da concepção, não se aplica a presunção prevista nesse parágrafo anterior, e se não houver elementos nos termos do presente artigo para se estabelecer ao menos um dos genitores, o registro deverá ser lavrado sem a indicação de filiação. Ok? Vamos adiante. Então, aqui, a resposta é a letra C. A resposta é a letra C. Questão 6. Questão 6. Relativamente ao registro tardio, assinale a alternativa incorreta. Ainda estamos tratando do registro tardio. Várias disposições, esse provimento traz muita informação. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz, é para marcar incorreta. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz, internada em hospital psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, instituição de longa permanência, hospital de retaguarda, serviços de acolhimento em abrigos institucionais de longa permanência ou instituições afins, poderá o MP, independentemente de prévia interdição, requerer o registro diretamente ao oficial registro civil competente, fornecendo os elementos previstos na consolidação. Perfeito? Correto? Essa é a letra do artigo 116L. Vão marcando aí. Leiam 116L. Correto? B. O Ministério Público instruirá o requerimento com cópia dos documentos que possam auxiliar a qualificação do registrando, tais como prontuário médico, indicação de testemunhas, documento de pais, irmãos ou familiares. Pessoal, parágrafo 1º. O MP instrui o requerimento com cópias dos documentos que possam auxiliar a qualificação do registrando, tais como prontuário médico, indicação de testemunhas, documentos de pais, irmãos ou familiares. Quando ignorada a data de nascimento do registrando, poderá ser atestado por médico a sua idade aparente. E, ok. O registro de nascimento será letra C. Isso aqui foi um parágrafo 2º que eu li, que a idade aparente vai ser apontada pelo médico. C. O registro de nascimento será lavrado com a averbação à margem do assento de que trata de registro